tá bom, né? Na cozinha? Ah, tem Olha a calma dele ali, tá atrasado, tá? Vai começar, João.
irmãos, essa música, ela expressa exatamente aquilo que nós compartilhamos, né? Aquilo que nós sentimos, aquilo que nós cremos. Não há como você experimentar a glória de Deus se você não estiver vivendo essa presença constante e real na sua vida, né? É só tendo, é só experimentando, é só vivendo para você saber como é realmente pertencer à família de Deus, ser chamado filho de Deus, realmente ser colocado nas mãos do Senhor. É maravilhoso, irmãos, quando a gente pode declarar isso, convidar para que o Espírito Santo esteja habitando em nossas vidas e para que Ele possa estar fazendo morada, para que Ele possa estar direcionando. Nesse momento em que nós nos achegamos diante da presença de Deus, nesse culto onde nos reunimos para adorar ao Senhor, onde nos reunimos para exaltar ao nome do Senhor, é maravilhoso podermos desfrutar realmente da presença do Senhor nas nossas vidas, né? E que nós, desde já, falamos com aqueles que estão nos assistindo, né? Já vou começar a puxar a orelha, né? Pastor tem que puxar a orelha, né? Se pastor não puxar a orelha, não é pastor, né? Você está acostumado em casa. Não estou falando para aqueles que não podem, aqueles que não podem já sabem, mas você que está aí, jovens, né? Aqueles que não têm problema nenhum, mas que estão com, não é o Covid, é preguicite aguda. Não sei se vocês já ouviram falar de preguicite aguda. A preguicite aguda, ela também contamina as pessoas e prejudica não somente a parte física, mas a espiritual também. Não me vem com essa, pastor, mas eu não preciso estar na igreja para adorar a Deus. Para mim isso não cola mais. Eu já tenho quase 40 anos de crente, não, mais de 40, né? Já estou com 55, eu me converti com 12, então já se vão 42 anos, né, pela frente, e eu sei o que é isso, eu sei o que é comodidade. Gente, não deixe que isso tome conta. Jovens, vocês estão em casa, eu sei que está muito bom, está muito frio, mas não tem como você estar na presença de Deus desfrutando. Você tem todas as desculpas para dar. Eu encontro, no meio da semana, eu encontro vários membros da igreja por aí, né? Aqui na Redondeza, eu sempre estou encontrando, sempre estou vendo. Na igreja, não é a igreja só que passa Covid, pode ficar tranquilo quanto a isso. A gente tem procurado orientar com a máscara, com o álcool, com tudo aquilo que for necessário. E ainda você tem um cuidado ainda melhor ainda, mais específico, é a presença de Deus na sua vida. Que se você não for cuidado por Deus aqui dentro da igreja, então eu não sei onde mais Ele vai te cuidar, né? Eu tenho certeza que Deus está em todos os lugares. Se você tem saído para ir na feira, você tem saído para ir no mercado, e eu sempre fico, né? Os irmãos me desculpem a minha sinceridade, mas eu não consigo entender por que na feira não pega Covid, por que no mercado não pega Covid, porque em tantos outros lugares não pega Covid, mas dentro da igreja pega, não pode ir na igreja. Eu já ouvi muitos comentários a esse respeito, eu fico muito triste com isso. E me sinto na obrigação, como pastor, de estar alertando. Tome muito cuidado, porque esta Covid ela veio não somente para matar fisicamente, mas para matar espiritualmente. É o que tem acontecido com muitas pessoas. É muito difícil depois você retornar para aquilo que você estava acostumado, de estar na casa de Deus, na presença de Deus, na comunhão, no partir do pão, no estarmos juntos. Então me desculpem realmente vocês que estão nos ouvindo, né? Mas eu estou falando para os membros da igreja, não para vocês que estão assistindo, que são visitantes, ou que estão na faixa que a saúde recomenda que não venha, né? Mas eu estou falando para aqueles que têm condições e que estão em casa lá muito bem acomodados e às vezes nem sei se assistem, né? Eu sei que é muito difícil você ficar o tempo todo ali na frente, porque toca o celular, interrompe alguma coisa, você tem que correr, você tem que fazer. Então eu fico preocupado, né? Preocupado porque realmente precisamos estar mais atentos a isso, né? E que eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, né? Esse puxão de orelha, desculpe, mas o pastor se sente na obrigação realmente de alertar realmente para que você não se acomode, porque é um perigo muito grande. É muito fácil, a palavra de Deus diz que para você se afastar dos caminhos de Deus, basta dar espaço. E o inimigo aproveita todas as brechinhas que ele encontra e ele vai fazendo um rombo, né? Ele vai entrando devagarzinho e ali ele vai destruir. E a palavra de Deus diz que nós temos que cuidar com o diabo, que ele veio para matar, roubar e destruir. E é isso que ele quer fazer, porque se ele destruir dois pilares
da sociedade, daquilo que foi colocado neste mundo. Se ele destruir esses dois pilares, ele vai conseguir êxito. E um dos pilares é a família, né? Um dos pilares é realmente a família. E outro pilar realmente é o estar próximo cada vez mais do Senhor. É o estar se apegando cada vez mais à palavra de Deus. Mas se nós realmente não tomarmos cuidado, o inimigo ele vai chegando de mansinho e vai destruindo. E essa comunhão dentro da igreja é muito importante. Não tenha tanto medo. Morrer, nós vamos morrer de um jeito ou de outro. E não se preocupe com a morte. Eu sempre digo que tem um amigo meu que me falava: não importa a maneira como nós morremos, mas sim a maneira como nós vivemos. Como nós morremos, vamos morrer de um jeito ou de outro. Mas essa atribuição já está um pouco cansativo de ouvir essa desculpa. Irmão, eu não vou por causa da Covid. Porque... Pois é. Né? Então tome muito cuidado. Para que, eu estou falando para aqueles que estão aqui, lá dentro da maquininha. Né? Como no tempo antigo, né, que a gente olhava. Né? Então vamos analisar, vamos olhar. Temos alguns irmãos que estão doentes, né? E nós sabemos disso, vamos continuar orando pela Ismênia. Né? O Mateus, com a Ellen também, né? Eles estão de quarentena, já está terminando, né? Que Deus esteja visitando e fortalecendo também essas vidas. A Ismênia foi para o hospital terça-feira, ficou internado até quarta, né? Mas já está em casa, se recuperando, problema nos rins. Então que os irmãos estejam lembrando de orar por ela e também pelo Eduardo, para que Deus esteja direcionando as suas vidas. Vamos orar agradecendo a Deus pelo privilégio de estarmos aqui e que nós possamos refletir um pouquinho, né? Como eu disse, não simplesmente chamar a atenção, mas é o cuidado que nós devemos tomar, realmente daquilo que nós olhamos e o que existe de mais importante para nós. As coisas deste mundo vão passar, mas a palavra de Deus, ela é permanente e ela dura para sempre. Vamos orar. Pai querido, nós te estamos imensamente gratos pelo teu grande amor, pelo teu cuidado, pela tua direção. Te agradecemos, Pai querido, pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa, a liberdade que o Senhor tem nos dado de cultuar e exaltar o teu santo nome. Te agradecemos pelas vidas que aqui se encontram. Também, Senhor Deus, pelos teus servos que estão nos teus lares. Tu sabes o motivo, tu conheces a vida de cada um. E especialmente, Pai querido, se for por negligência, que o Senhor esteja falando aos seus corações. Que o Senhor esteja incomodando, Pai querido, estas vidas, porque hoje é o dia do Senhor. Hoje é o dia de nós estarmos adorando ao Senhor aqui neste lugar que nós consagramos ao Senhor. E que isto, Pai querido, não venha a ser perdido com o passar do tempo. Mas que o Senhor possa estar falando, Pai querido, a cada vida. Incomodando, Pai querido, e trazendo-os à realidade de que não existe lugar melhor do que estar na presença do Senhor. E também estar na tua casa adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Obrigado, Pai querido, porque o Senhor tem nos amado e tem nos dado todo o cuidado, tem nos protegido de todas as doenças, tudo aquilo que ocorre ao nosso redor. Mas nada, Pai querido, pode nos afastar do amor que há em Cristo Jesus. Aceita, Pai querido, o nosso louvor, a nossa adoração. Fala conosco, Pai querido, nessa noite, através da Tua palavra, através dos cânticos, Pai querido, como o Senhor já tem falado conosco, onde nós estamos convidando para que a Tua presença, que é constante e real, possa se fazer presente também na vida de todos aqueles que estão nos ouvindo, de todos aqueles que estão assistindo, Pai querido, que possam compreender que o Senhor continua no controle de tudo. Que o Senhor escreveu a história e continua escrevendo. E que nada, Pai querido, acontece sem a Tua permissão. O Senhor diz que nem um fio de cabelo da nossa cabeça cai sem que o Senhor permita. O Senhor conhece todos os momentos. E até mesmo os dias, as horas, os minutos e os segundos das nossas vidas estão contados. E não vão acontecer nada, não vai acontecer nada sem a Tua permissão. E ajuda-nos, Pai querido, para que possamos compreender cada vez melhor a Tua palavra, a Tua presença, e possamos dedicar as nossas vidas diante do Teu altar. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus possa falar aos nossos corações, continuar falando, né? Aqueles irmãos que tem alguns que estão viajando, né? Ou pelo menos um, né? O Marcelo, que está em Portugal, e ele disse que estaria conosco, né? Online, estaria assistindo. E todos os irmãos, né, que não podem vir. Eu sei que muitos irmãos que realmente gostariam, principalmente acima de 60 anos, e que gostariam de estar aqui, e infelizmente não podem, mas estão presentes, né? Isso eu tenho certeza que estão atentos àquilo que Deus tem para falar aos nossos corações. E é uma alegria realmente poder estar com os irmãos. Eu fico muito feliz de poder ver os irmãos, de podermos estar juntos, né? De podermos compartilhar, de podermos glorificar e exaltar ao nome do Senhor, né? O Gui dos jovens, ó Gui,
Tá de parabéns, né? O Dinho não está tocando hoje, está sempre aqui conosco, né? Todo domingo. Dos jovens, acho que é o único jovem, né? Os outros são jovens assim, mas o jovem maduro, né? O jovem mais maduro, vamos dizer assim, né? O jovem mais maduro, né? Tem o Vitor aqui do lado. O Vitor também sempre senta para cá. Hoje ele tem que quebrar o pastor para cá, né? Tá certo, né? O Vitor, 2 jovens, né? Desculpe, né? Mas os demais também, a Bíblia diz que nós somos como jovens. Nós temos que correr, né? E não vamos nos cansar, porque as forças do Senhor é que nos renovam a cada dia. E nós vamos louvar a Deus, porque é um momento tão especial em que nós podemos expressar o nosso louvor, a nossa adoração. E a nossa equipe de louvor, que já está aqui desde a tarde, né? Tem nos abençoado. Cada domingo temos irmãos que têm nos abençoado e que vão continuar nos abençoando. E que você deixe o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração através dessas canções. Boa noite, meus irmãos. Vamos nos colocar em pé, os irmãos que estão aqui, para que a nossa voz saia mais bonita ainda, porque o nosso Deus é digno de todo louvor e de toda honra. Eu convido a todos para que possam louvar com a gente, quem está nos assistindo, venha louvar conosco. Assim como o pastor falou, o nosso Deus é digno e é Ele quem cuida de nós em todo tempo, em todo momento. Então venha estar conosco, venha desfrutar dessa presença maravilhosa. Quando nós estávamos impedidos de vir à casa do Senhor, aquilo dava uma dor no coração. Então que os irmãos que estão em casa tenham esse sentimento também, esse desejo de estarmos todos juntos, para que a gente, como família, como unidade, a gente possa louvar o nome do nosso Deus. Amém? Esse louvor que nós vamos cantar, quem dizes que eu sou? E é engraçado que às vezes nós falamos para as crianças assim: o que você vai ser quando você crescer? E nós temos que mudar isso, porque as crianças são filhos de Deus, os nossos filhos são filhos de Deus, como nós somos filhos de Deus. Nós temos que repassar para os nossos filhos a identidade que eles têm em Deus, e não que uma profissão futura vá definir aquilo que cada um é, porque nós somos filhos do Deus Altíssimo, libertados, amados pelo nosso Deus. Vamos cantar? Seu amor
colocados aos pés da cruz. Que os nossos sonhos possam ser todos colocados aos pés da cruz. Porque o nosso lugar é no Senhor. O Senhor nos chamou para um relacionamento. O Senhor é um Deus de amor. E Ele nos chama porque tudo está nele. Ele é o Senhor de todo o universo. Que a nossa vida possa toda estar nele, assim como os nossos medos e os nossos sonhos.
Senhor, ó Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha boca. Ó Senhor, tudo conheces. Depois o versículo 13. Pois criaste o meu interior. Entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque de um modo terrível e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, quando fui entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Todos os dias que foram ordenados para mim, no teu livro foram escritos, quando nenhum deles ainda havia. Depois o versículo 23, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e livra-me, guia-me pelo caminho eterno. Que esse seja o desejo do nosso coração, porque tudo que nós precisamos está em Jesus. A palavra de Deus, ela já nos garante que todos os nossos dias estão contados diante da face do Senhor. É Ele quem tem o controle sobre as nossas vidas. Estiverem preparados, podem trazer os dízimos, as ofertas. No altar vamos consagrar ao nosso Deus. Venho, Senhor, minha vida oferecer. De amor e sacrifício, quero
Amém, né, irmãos? Maravilhoso nós podemos expressar. E como nessas músicas, canções falam, não existe lugar mais seguro do que estar no centro da vontade de Deus. E a primeira música que nós cantamos, né, que fala sobre liberdade, e João 8,32 fala muito bem a esse respeito. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um pouquinho à frente do 36, capítulo 8 mesmo, diz: portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E é maravilhoso nós podemos desfrutar realmente desta liberdade que temos para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Músicas que realmente falam claramente aos nossos corações, que nós possamos viver aquilo que nós cantamos. É algo que a gente sempre fala. E o apóstolo Paulo era uma das coisas que ele recriminava e criticava e cobrava muito da igreja naquela época, dizendo assim: olha, o testemunho é mais importante, a vida é mais importante do que as palavras. Então, vivam, né, porque você vivendo, você vai falar muito mais alto do que as suas próprias palavras. E é uma grande verdade que nós podemos contemplar, porque quando nós vemos pessoas que estão testificando o Evangelho, é maravilhoso, né? Quando você pode olhar e dizer: poxa, aquela pessoa é diferente. E por que ela é diferente? Porque ela é melhor que os outros? Não, porque o Espírito Santo de Deus habita nela. E se o Espírito de Deus habita em nós, nós somos livres para cultuar, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Convido os irmãos para abrirem as suas Bíblias. Lucas capítulo 13, os versículos 22 ao 28. Leonardo, você faz favor de acender as luzes ali, que o pastor, depois de uma idade, a audição começa a falhar, os olhos começam a falhar, tudo falha, né? Então, sem a luz, a gente fica mais lá debaixo. Aí, obrigado. Ajuda bastante, né? Lucas, capítulo 13, dos versículos 28 ao 32. 22 ao 28, desculpa. 13, do 22 ao 28. A gente tem falado muito a respeito da volta de Cristo. E é interessante porque quando Cristo começa a falar a respeito da sua vinda, ou da sua segunda vinda, ele tinha essa preocupação de deixar as pessoas preparadas, não temerosas, não com medo. A intenção de Cristo nunca foi colocar temor no coração do homem, mas sim segurança, certeza. Então o que o Senhor quer para cada um de nós é que nós tenhamos convicção de quem nós somos, o que nós somos e para que nós fomos colocados aqui, porque Deus quer o nosso bem. Então ele não tem a ideia, quando ele fala a respeito de punição, de condenação, para assustar, para intimidar as pessoas. Não, para alertar, para que nós, porque vocês sabem, nós sabemos que um dos aspectos que é fundamental e que é perigoso nas nossas vidas é o orgulho. O Fábio, né, ele é doutor, né, dentista, né, ele sabe muito bem disso. Ele tem o seu trabalho, já tem o seu curso. Agora eu não preciso fazer mais nada, né, Fábio? Não preciso estudar, não precisa fazer mais nada. Não é assim. Se ele se contentar com o que ele fez já há uns par de anos atrás, pronto. Ou qualquer um da sua profissão, né? Qualquer irmãos aqui que tenha a sua profissão, diz: ah, não, mas eu já cheguei. O orgulho, ele é muito perigoso. O orgulho fez com que o diabo tentasse usurpar o trono de Deus. E nessa noite eu gostaria de falar sobre essas decisões, de uma decisão mais inteligente que existe, que é usar a porta que o Senhor tem deixado de entrada no reino dos céus. E esse texto de Lucas, capítulo 13, dos versículos 22, os irmãos poderão acompanhar em suas Bíblias, do 22 ao 28, diz assim, Lucas 13, 22 ao 28. Depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhes disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: não os conheço, nem sei de onde vocês são. Então vocês dirão: comemos e bebemos contigo, e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá: não os conheço.
nem sei de onde vocês são. Afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. A palavra do Senhor para aquela multidão que o cercava, para as pessoas que estavam sempre atentas aos seus ensinamentos, era justamente a respeito das escolhas que precisavam ser feitas. E a escolha principal que Jesus coloca para a multidão era justamente a entrada para o reino de Deus, a salvação. Porque a gente constata, né, dos milagres, a gente sabe que quantos milagres têm sido feitos e quantos milagres vão continuar sendo feitos, mas não existe milagre mais importante na vida de uma pessoa do que a salvação, a transformação de vida. De uma pessoa que estava jogada numa sarjeta e que hoje é um servo do Senhor, que adora o Senhor em espírito e em verdade. Porque um dia ela tomou uma decisão importante na sua vida, de abrir mão da sua vida fracassada, da sua vida de derrota, para ter uma vida ao lado de Cristo, uma vida vitoriosa. E que nem sempre implica em não ter lutas, em não ter dificuldades. Vitória significa que ele sabe do destino, ele sabe do que acontecerá no final. E é tão bom quando a gente tem esta convicção, porque como nós já cantamos, se o Filho nos libertar, verdadeiramente nós somos livres. E a convicção e a certeza não é para nos orgulharmos, porque quanto mais convicção nós temos da salvação, mais nós entendemos que somos dependentes de Jesus Cristo. Não é o contrário. Quanto mais nós chegamos próximos de Deus, mais próximos da salvação, a ideia é de que nós não precisamos fazer mais nada, não. Mais nós vamos percebendo quão imerecedores nós somos dessa graça. E mesmo assim o Senhor olha para nós e nos ama de tal forma que realmente faz de todos os meios para que nós possamos entrar pela porta que conduz à salvação. Algumas decisões que nós tomamos na vida não nos prejudicam, às vezes causam alguns problemas, mas não trazem prejuízos maiores. Mas existem decisões na vida do homem, que é a decisão espiritual. Essa é a escolha principal, a decisão principal, e que afeta não a vida do homem neste mundo. Alguns podem dizer, mas pastor, será que não está errado isso? Esta afirmação? Não. A decisão espiritual não afeta a vida da pessoa neste mundo. Ela vai afetar na eternidade. Porque neste mundo ele vai continuar vivendo e dizendo, olha, para que viver com Cristo se eu tenho uma vida boa, se a minha vida é tranquila, eu não preciso de Cristo. E realmente nesse mundo, entre aspas agora eu posso colocar, a pessoa pode até afirmar que pode viver sem Cristo. Ele pode viver sem Deus. Mas ele sabe, ou ele vai ter que entender que as suas escolhas geram responsabilidades, e essas responsabilidades lá na frente vão ser cobradas. E é por isso que eu gostaria de destacar justamente aquilo que Jesus estava falando a respeito da porta estreita. Jesus estava falando para a nação que conhecia a palavra de Deus. Jesus estava falando para pessoas que tanto, Jesus disse assim, mas no dia que as pessoas vão questionar ao Filho de Deus, mas escuta, nós não estivemos contigo, nós não comemos, nós não falamos do teu nome, nós não fizemos isso, não fizemos aquilo. Se você olhar em Mateus capítulo 7, vai falar muito a esse respeito, que muitos dirão naquele dia, Senhor, em teu nome nós fizemos milagres, nós expulsamos demônios, nós fizemos maravilhas, e o Senhor vai dizer, eu não conheço. Nos nossos dias, se houver um operador de milagres, nós sabemos o que ocorre, né? Se um pastor começar a fazer alguns milagres e a receber a honra, né, porque é o que mais acontece, ele não coloca a honra diante do Senhor, essa igreja vai estar abarrotada, vai estar cheia, né? E os milagres as pessoas querem, mas não querem compromisso com Deus. Isso não é de hoje, isso não é de hoje. Os irmãos lembram no deserto, quando o povo estava caminhando? Eu acho que foi o grupo que mais viu milagres na vida foram aqueles que estavam no deserto. Imagine, irmãos, você diante de um mar e de repente aquele mar se abrir. Você imagina no deserto, você não ter água para milhões de pessoas e de repente brota água do nada, entre aspas, esse do nada, porque ali estava a mão de Deus.
e onde Deus está, a vida se faz presente. Se milagres levasse a pessoa para o céu, toda aquela nação entraria na terra prometida na primeira tentativa. Eles não questionariam. No primeiro momento. Se milagres fossem tão importantes, realmente eles seriam, ou eles alcançariam tudo, né? Mas nós sabemos que não é bem assim. Nós vamos trocar a bateria porque eu acho que começou a acender, né? E a gente sabe que o milagre não é tão importante assim. Claro que é importante, mas não é o mais importante. Os irmãos dão uma licença um minutinho. Já rapidinho nós... Sempre acontece de acabar no meio, né? Mas hoje foi mais no final, mas hoje foi mais no meio, né? Então a gente está falando isso, irmãos, não estou querendo menosprezar o milagre. Eu não estou dizendo que isso não é importante, mas não leva ninguém para o céu. Não faz com que a pessoa entre pela porta estreita. O que faz a pessoa entrar pela porta estreita é aquele que entrega a sua vida ao Senhor. Aquele que conhece a verdade e não faz barganhas com Deus, não faz negociatas. Eu tenho muita preocupação quando as pessoas começam a dizer: pastor, se Deus fizer isso na minha vida, aí eu vou fazer tal coisa. É muito perigoso, porque o diabo também está ouvindo, ele vai fazer de tudo para que você não consiga. Não é que ele tenha poder, que vai impedir o poder, o agir de Deus, mas ele começa a colocar empecilhos. A porta é estreita porque ela implica em comprometimento com Deus. O milagre não faz com que a pessoa entre na porta estreita. E nós temos prova de muitas pessoas que viram os milagres. Como eu falei, ali naquela multidão e também na época de Jesus. Muitos que presenciaram os milagres que Jesus fez. Que foram curados e que nem lembraram de agradecer, e que muitos ali estavam, creio eu, isso é dedução minha, gritando: crucificam, crucificam, porque não atendeu os seus desejos. E quando Deus não atende os nossos desejos, nós se revoltamos contra Deus. Somos igual, muitas vezes nós agimos igual criança, aquela criança cheia de manho, né? Que bate o pé, que se joga no chão e rola, e o pai faz de conta que não está vendo, né? Para não criar mais problema, mas muitas vezes nós agimos assim com Deus. Se o Senhor não me der, então não vale a pena. Não adianta eu ir na igreja, não adianta fazer aquilo, não adianta fazer aquilo outro. Deus criou o ser humano com liberdade. De toda a criação, o único que tem o poder de decisão. E é o homem que decide o caminho que ele deve seguir. Irmãos, eu acho maravilhoso a forma como Deus colocou a salvação para a humanidade. Deus poderia ter colocado de tal forma que o mundo seria como ele programou, sem pecado. Poderia simplesmente ter deixado o homem sem o pecado, mas porque ele havia feito dessa forma. Mas não, Deus deu o poder de decisão para nós. Deus deu o poder de tomarmos a decisão, de fazermos a escolha. E é interessante que quando nós olhamos para a palavra de Deus e ela nos mostra a responsabilidade que nós temos que tomar muito cuidado com a decisão que nós escolhemos. Já vi muitas pessoas tomando decisão de abandonar os caminhos do Senhor. Eu tenho muitos exemplos da minha própria família de sangue. Meus irmãos, eles falam assim, né? Eu não abri mão de Deus, eu sirvo a Deus, mas eu não preciso ir na igreja. Mas as atitudes mostram que não serve a Deus. Porque aquele que serve a Deus, Paulo diz que é uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, passaram. Eis que tudo se fez novo. Entrar pela porta estreita é exatamente isso: abrir mão, tomar a decisão, escolher entrar por essa porta.
O Senhor mostra e aponta todos os caminhos. Ele coloca pessoas nas nossas vidas dizendo: olha, esse caminho é maravilhoso, esse caminho é extraordinário. Se você entrar, você vai ter vida, você vai ter alegria, você vai ter vida em abundância. Mas Ele não tem como obrigar, e nós não podemos fazer isso. É maravilhoso por isso, irmãos, porque Deus dá a decisão de escolher entrar pela porta estreita ou desviar dessa porta e seguir a multidão, onde a porta é larga e conduz à perdição, onde não há jeito de salvação. Por isso que muitos dizem que todo caminho leva a Deus, mas não é a verdade. Jesus fala que Ele coloca o caminho da vida, mas as pessoas acabam escolhendo o caminho da morte. Eu gostaria de ler com os irmãos Deuteronômio capítulo 30. Esse texto de Deuteronômio é incrível como o Senhor fala. No capítulo 30, dos versículos 11 ao 15. Deuteronômio capítulo 30, versículos 11 ao 15. O Senhor diz assim, Deuteronômio 30, 11 a 15. O que hoje lhes estou ordenando não é difícil fazer, e nem está além do seu alcance. Os irmãos percebem como Deus facilitou tudo para nós? Tudo. Novamente o versículo 11 do capítulo 30. O que hoje estou lhes ordenando, não é difícil fazer, nem está além do seu alcance. Não está lá no céu, lá em cima do céu, de modo que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Quem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar: quem atravessará o mar para trazê-lo e voltando proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nada disso. A palavra de Deus, a palavra está bem próxima de vocês. Está em sua boca e em seu coração. Por isso vocês poderão obedecer. Aqui os irmãos percebem. Ele diz: vocês poderão, como também poderão desobedecer. Versículo 15. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Coloco vida e prosperidade, ou morte e destruição. Deus não deixa nenhuma dúvida quanto à relação, quanto ao obedecer a palavra dele. E também mostra que terão consequências seríssimas na vida futura. Agora, logo em seguida, no capítulo 30, nos versículos 19 ao 20, ele mostra essas consequências. Ele diz assim: olha, hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. Escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem ao Senhor, o seu Deus. Ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Jesus continua nos atribuindo a mesma opção: vida ou morte, obedecer ou não obedecer. E aí a gente olha quando fala do amor de Deus e a gente se pergunta: então por que nós falamos tanto em inferno? Por que a palavra de Deus fala tanto a respeito de punição? Se Deus é um Deus de amor, se Deus não castiga ninguém, se Deus não pune ninguém, por que então que Deus lança alguém no inferno? Por que Deus tem que colocar alguém para ser atormentado, sofrimento eterno? Eu sempre enfatizei isso e vou continuar enfatizando. Deus não criou o inferno para o homem. Deus não criou o inferno para o homem. O inferno foi criado para o diabo e os seus anjos. A palavra de Deus é muito clara com relação a isso, né? E nós podemos ver aqui mesmo, um pouquinho antes, em Mateus capítulo 25, versículo 41.
Mateus capítulo 25, versículo 41. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartem-se de mim, malditos, para o fogo eterno. E os irmãos prestem bem atenção no que está continuando: preparado para o diabo e os seus anjos. Vai apartar para a esquerda, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então Deus não criou o inferno para a humanidade. Porque se Deus tivesse feito dessa forma, Ele não ia enviar o seu Filho para salvar a humanidade. João 3,16 é muito claro. Ele diz que Ele enviou o Filho dele, o único Filho, para salvar o mundo. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus quer o bem-estar da humanidade. É claro, é muito claro quando diz que Deus é amor e Deus não tem prazer em condenar alguém. E é muito claro isso. E nós vemos lá em Ezequiel, o Senhor falando por intermédio do profeta Ezequiel: porventura o Senhor tem prazer na morte do ímpio? Não. Antes tem prazer que ele se arrependa, se ele se converta e seja salvo, porque Deus enviou o seu Filho, que é a porta, e todo aquele que entrar por esta porta será salvo. Então a escolha, a opção e a decisão mais inteligente é ouvir a palavra de Deus, porque Ele é a porta. Ele disse: se alguém entrar por mim, vai chegar à presença do Pai. Jesus, Ele coloca como a porta estreita, porque as pessoas querem facilidade, não querem comprometimento com a obra de Deus. E nós estamos vivendo nessa geração. Cada vez mais as pessoas estão longe dos caminhos do Senhor. E Jesus estava falando justamente para aquelas pessoas. E Ele diz, alguns vão dizer: mas Senhor, nós comemos, no versículo 26, nós comemos e bebemos contigo. Senhor, eu participei várias vezes da ceia do Senhor. Eu estava na igreja. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. E Jesus vai dizer: eu não sei quem você é. Comemos e bebemos contigo, ensinamos nas ruas. Mas Ele responderá: não os conheço, nem sei de onde vocês são. Eu creio que a maior tristeza no coração do ser humano é saber que esteve tão próximo de entrar no reino de Deus e recusou, porque disse não para o Senhor. Porque ele escolheu seguir o seu próprio rumo, tomar a sua decisão. Eu controlo a minha vida. E eu sempre digo, é interessante que o ser humano acha, que ele tem controle da sua vida. Ou nós controlamos, ou somos controlados pelo Espírito de Deus, ou nós somos controlados pelo diabo. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Não adianta essa ideia de que não, eu faço o que eu quero. Por engano. Por engano. Tanto que, quando você toma uma decisão a seguir a Cristo, você sabe das dificuldades que você enfrenta para você largar mão da sua vida anterior. Você sabe das dificuldades que você tem para você abrir mão daquele velho homem. O apóstolo Paulo chega a dizer: olha, eu quero tanto fazer o bem, eu não consigo. E o mal que eu não quero fazer, que eu quero eliminar, ele flui com naturalidade. Eu faço. Então não é fácil você sair das garras do diabo. E é por isso que diz: é só o Filho que pode nos libertar. E se o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. O inferno foi criado para o diabo e os seus anjos. Mas todos aqueles que decidem não seguir os passos de Cristo, é o mesmo lugar onde irão. Deus tem prazer? Não. Tanto que nós vemos no Antigo Testamento, nós vemos Deus falando constantemente com o povo. Eu enviei os profetas, homens de Deus, para lhes ministrar, para lhes ensinarem o caminho certo, o caminho correto. E em Hebreus capítulo 1 é muito claro quando ele fala, no primeiro capítulo, que Deus falou a nós, pelos pais, pelos profetas, mas nos nossos dias falou pelo Filho, Jesus Cristo. Nós entendemos que é a revelação máxima de Deus. Então Deus proveu todos os meios de apontar o caminho para a salvação. Ele tem nos mostrado que a porta estreita que conduz para o reino de Deus é por intermédio dele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus se coloca como o caminho, como a porta, como o bom pastor. Ou seja, ele dá
todos os meios, Ele proporciona todos os meios para que nós tomemos a decisão certa. Mas muitas vezes nós ficamos postergando, deixando para depois, deixando para amanhã. Eu vou fazer, eu quero ter uma vida de compromisso com Deus, mas eu tenho tanta coisa para fazer, né? Eu tenho tantos sonhos para cumprir. Por que não realizar os sonhos na presença do Senhor? É óbvio que você vai ser muito mais abençoado, porque Deus está aqui para abençoar os nossos sonhos, os desejos dos nossos corações. Claro, né? Não vamos entender de forma errada, né? Porque quando a gente fala os desejos dos nossos corações, né? Então nós podemos... Não é isso. Tiago, o irmão de Jesus, fala muito bem na sua carta, que muitas vezes nós oramos, pedimos e não recebemos, porque pedimos para gastar em nossos deleites. Deus tem prazer em abençoar o seu povo. Tanto que nós vemos que o que Deus fez para os seus, desde que Deus chamou Abraão, desde que Deus separou um povo, Ele vem preparando, Ele vem abençoando. Faltava água, eles clamavam, onde eles cavavam, saía, brotava água. Porque Abraão era um conhecedor do deserto, porque o Senhor estava com ele. Irmãos, quando o Senhor está conosco, onde nós estivermos cavando, a água vai estar fluindo, porque Ele diz que Ele é a água da vida, e Ele quer nos proporcionar essa certeza em nossos corações. Agora você precisa tomar a decisão certa, a escolha certa. Eu quero andar nos caminhos do Senhor. Eu quero servir ao Senhor. E toda vez que nós fazemos isso, o inimigo levanta um monte de obstáculos. Isso não é para nos intimidar, que o Senhor nos orienta, mas para que estejamos preparados, que quando vierem essas dificuldades, nós possamos enfrentá-las com alegria em nossos corações. Não porque estamos enfrentando dificuldades, né? Ninguém vai dizer, eu sou feliz porque as dificuldades estão aí. Não, porque eu estou enfrentando a dificuldade, mas o Senhor está ao meu lado. E é por isso que nós temos alegria. É por isso que nós entendemos, porque o Senhor está conosco. A decisão de céu e inferno, ela é muito clara. A palavra de Deus não deixa dúvida alguma, não deixa nenhuma dúvida com relação a essas escolhas. Ou vida ou morte. E a minha oração, irmãos, é que nós tenhamos tomado a decisão certa, que estejamos no caminho certo, mas que sejamos atentos, porque o Senhor diz, olha, vocês que estão em pé, o apóstolo Paulo menciona esse respeito, aquele que está em pé, olhe e cuide para que não caia. Vamos deixar que o orgulho, a salvação não nos deixa orgulhosos, a salvação nos leva cada vez mais à humildade, de reconhecermos o quão imperfeitos nós somos. Às vezes a gente olha e diz, Senhor, é só o Senhor para olhar para mim e dizer, olha, eu vou lhe dar a salvação, porque eu não mereço, nenhum de nós merecemos, mas é o amor de Jesus, porque Ele não nos criou para a condenação eterna, Ele nos criou para vivermos eternamente ao lado dEle. O homem foi criado para ter comunhão com Deus. A prova é que quando colocou Adão e Eva, Deus passeava no jardim. Eu fico imaginando o tempo de conversa que ele tinha com Adão e Eva. Porque diz que o Senhor passeava, ele caminhava no jardim. E ele conversava com Adão e Eva, porque o pecado não fazia separação, não existia o pecado. Porque Deus criou o ser humano para interagir com Ele, para ter comunhão com Ele. Mas por escolha, por decisão, o homem pecou e se afastou. E então Deus quer resgatar, porque Ele diz assim, mesmo você pecando, eu não quero que você seja colocado no inferno, porque o inferno foi criado para o diabo. E não é um lugar para o ser humano, não é lugar para a criação de Deus. Mas Ele diz, eu não posso obrigá-lo a você a entrar na porta estreita. Então que nós estejamos olhando para as nossas vidas, e que nós possamos estar dizendo, Senhor, eu quero continuar servindo ao Senhor. Fala comigo através da Tua palavra, para que eu possa realmente fazer aquilo que é do Teu agrado, aquilo que é do Teu coração. E nós possamos sair daqui nessa noite, não temerosos, mas alegres e felizes, porque nós temos a convicção que o Senhor coloca em nossos corações, que Ele nos criou para termos vida e vida em abundância.
Ele nos criou para que nós possamos desfrutar das delícias eternas. O diabo não pode mais mudar o seu estado, porque ele já foi condenado. Mas o ser humano há condições. E o Senhor está dando oportunidade para que todo aquele que queira entrar pela porta estreita, Ele está dizendo: entre. A porta está aberta, por enquanto. Mas diz o texto que ela vai se fechar. E aqueles que estiverem de fora não poderão entrar. E o texto 28 é triste quando diz: ali haverá choro e ranger de dentes. Quando virem os filhos de Deus, né, como vemos aqui Abraão, Isaac, Jacó e tantos outros, no reino de Deus, mas alguns excluídos, não porque Deus os excluiu, mas porque eles se excluíram sozinhos, por opção, por escolha, porque não tiveram a decisão inteligente. A minha oração, irmãos, é que todos que aqui estão tenham essa convicção e que nós possamos realmente estar dizendo: Senhor, eu continuo nesse caminho, não porque eu sou melhor do que outros, mas porque a Tua misericórdia tem se renovado a cada manhã. Né? Como nós vemos lá em Lamentações de Jeremias 3:23, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Que Deus possa continuar abençoando. E você que talvez esteja nos ouvindo, não sei se você é crente, não é, se você já tomou a decisão, se você ainda está na dúvida, se você está em cima do muro, cuidado, porque o muro pertence ao diabo. Então não adianta estar em cima do muro. Você tem que tomar a decisão certa, você tem que entrar pelo caminho, você tem que entrar pela porta, porque só assim você terá vida e vida em abundância. O Senhor quer isso para toda a humanidade, e é por isso que Ele providenciou todos os meios para a salvação, ao ponto de enviar o seu Filho, para que esse Filho pudesse nos dar vida e vida em abundância, e apontar o caminho, que Ele é o caminho que nos leva à presença do Senhor. E a minha oração nessa noite é que então todos os que estão ouvindo possam ter essa convicção e dizer: Senhor, eu te louvo e te agradeço, porque o Senhor tem fortalecido a minha vida para caminhar nesses caminhos, ou nesse caminho. Muitas vezes é duro, é difícil, é árduo, mas o Senhor tem fortalecido as nossas vidas e vai continuar conosco, porque Ele prometeu em Mateus 28: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Deus possa continuar abençoando a sua palavra em nossos corações, e que a escolha, que é sua, eu espero que você já tenha feito a escolha acertada, para a honra e glória do Senhor. Nós estamos nos encaminhando para o final. Eu vou pedir para os irmãos que vão fazer o pós-lúdio, né? E vamos estar encerrando, impetrando a bênção apostólica. E agradecemos a Deus pela presença dos irmãos. Desculpem realmente os desabafos do pastor esses dias. O pastor está desabafando demais, né? Cobrando muito, mas eu sinto no dever, porque eu sei que a responsabilidade é minha. A palavra de Deus diz que os pastores têm responsabilidade de zelar pelo rebanho que é do Senhor. E se nós não estamos andando de acordo com a palavra de Deus, nós temos que tomar cuidado. Então, a gente faz isso não é porque eu quero o mal de vocês, é porque eu quero vocês bem ao nosso lado, juntos com o povo de Deus, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Amém? Se você puder, coloque-se em pé. Nós vamos orar impetrando a bênção apostólica, agradecendo a Deus também pela Cláudia, que completou mais um ano de vida ontem. Que Deus continue abençoando a vida da Cláudia e o restante dessa semana, né? Que continuemos na direção do Senhor, pedindo, clamando ao Senhor para que essa cura venha logo, não só a cura física, porque a cura física não me preocupa. Eu confesso para os irmãos que eu já passei muito tempo nesse medo da morte, há muitos anos atrás, e eu não me preocupo com isso, mas a minha preocupação é com as pessoas que estão morrendo espiritualmente. Isso é triste, porque ela não sentencia para este mundo, mas para a eternidade. Então que nós possamos ter essa certeza de que a nossa vida está segura em Cristo, né? E com Ele no barco vai tudo bem. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra que tem falado aos nossos corações, nos orientando, Pai querido, nos alertando do perigo da decisão de não andar nos Teus caminhos. Que todos aqueles que estão ouvindo a Tua palavra, que ouviram a mensagem do Evangelho, não a mensagem do pastor, mas a Tua palavra que fala conosco, nos oriente a tomarmos cada vez mais a decisão de permanecermos firmes nos Teus caminhos, porque é maravilhoso caminhar ao Teu lado. Leva-nos para os nossos lares com a Tua paz, com o Teu amor, com
Continua nos abençoando, guardando os teus servos, como já mencionamos, em que estão enfermos, visitando, Senhor Deus, a tua serva, Cláudia, que completou mais um ano de vida, cada família da tua igreja, para que cada um possa estar buscando cumprir o teu querer. E agora a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as consolações do Espírito Santo de Deus, estejam com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar. Com uma oração silenciosa pós-luz, estamos despedidos e que Deus abençoe a todos. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me pedi, ele me encontrou, seu amor